Muitos me perguntam qual é a sigla correta para se referir à população LGBT. Se é LGBT mesmo, se é LGBT+, se é LGBTQ+, se é GLS. Então eu vim fazer esse vídeo com o intuito de explicar para vocês qual é a verdadeira sigla para se referir à população LGBT. Meu nome é Rafael Henrique, falo de Manaus, Amazonas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do É do Vale. Para começar, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês, deixar uma coisa bem clara. Por que a sigla tem aumentado tanto ultimamente? Conforme o tempo vai passando, vai se descobrindo outras sexualidades que não tinham esse conhecimento antes. Vai se descobrindo outras sexualidades, outras identidades de gênero, que antes já existiam, porém não eram nomeadas. Por isso não se havia conhecimento da existência dessas sexualidades e identidade de gênero. Então, ao contrário do que muitos pensam a respeito do movimento LGBT, a gente não está inventando nenhuma dessas sexualidades ou identidades de gênero novas. A gente está nomeando conforme o tempo vai passando e vai se descobrindo mais e mais a respeito da diversidade sexual. E a sigla que eu vou explicar nesse vídeo é justamente a sigla completa, a mais completa que se tem até agora, que é LGBTQIAAP2S+. Confusa? Pois é mesmo. Mas obviamente a gente não fala tudo isso quando a gente está conversando um debate sobre direitos LGBT, por exemplo, porque, pelo amor de Deus, eu acabei de falar e já esqueci. Mas eu vou aqui explicar o que significa cada uma dessas letras, para vocês entenderem melhor o porquê de tanta letra e o que significa cada uma. As primeiras 4 letras, LGBT, a maioria conhece, óbvio, porque é a que mais se usa para se referir à nossa população. Então vamos começar com ela. L significa lésbicas, mulheres que se sentem atraídas por outras mulheres, emocionalmente ou sexualmente falando. G significa gays, homens que se sentem atraídos sexualmente ou emocionalmente por outros homens. Tanto lésbicas quanto gays são homossexuais, pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo. Depois do G vem um B, que significa bissexuais, pessoas que se sentem atraídas por ambos os sexos. Não necessariamente ao mesmo tempo e não necessariamente na mesma intensidade. Depois vem o T, transgêneros, transexuais e travestis. Transgênero é a pessoa que não se identifica com o sexo que foi designado ao nascer, podendo querer ou não fazer cirurgias ou outros procedimentos para que o seu corpo se adeque ao gênero de identificação. Transsexual é a pessoa transgênero que faz a cirurgia de mudança de sexo e faz o tratamento hormonal e tudo mais. Transgênero não necessariamente faz. Então, transexuais são transgêneros, porém nem todo transgênero é transexual, entendeu? Porque nem todo transgênero planeja fazer uma cirurgia. Alguns transgêneros só não se identificam com o sexo que foi designado ao nascer. Aí, quando a gente para estudar mais a fundo, a gente descobre que existe os binários e os não binários. Mas isso é assunto para outro vídeo, porque eu tenho que explicar as outras letras. Mas eu vou fazer um vídeo explicando a diferença, prometo para vocês. E travesti é a transexual feminina que adota uma identidade feminina, porém não se sente 100% pertencente nem à categoria masculina nem à categoria feminina. LGBT, ficha, né? É o que mais gira na boca das pessoas, lésbica, gay, bi, trans. Mas depois do T vem o Q, que é aí que muita gente começa a se confundir, mas calma, a gente consegue. Q significa queer. O que é queer? Queer é uma palavra da língua inglesa que era usada antigamente para se ofender LGBTs, para se ofender homossexuais principalmente. Queer é como se fosse viado, sapatão, sabe? Todas essas palavras que antes eram usadas para nos ofender, mas que agora estamos ganhando um movimento de ressignificação, graças ao nosso empoderamento, sabe? Graças ao fato da gente estar tendo cada vez mais orgulho de ser quem a gente é. Do mesmo jeito que hoje em dia eu falo que eu sou viado, que a lésbica é sapatão, e a gente fala isso sem vergonha e sim com orgulho, as pessoas dos países que falam a língua inglesa falam que são queer. Queer é tipo isso, viado, sapatão, bicha, todas essas palavras que eram usadas para nos ofender, mas que a gente tá se empoderando, sabe? Pegando todos os tijolos que jogaram na gente e fazendo nosso castelo, como a Madonna diria. Depois vem o outro que significa questioning. Questioning é a pessoa que está se questionando a respeito da sua sexualidade ou da sua identidade de gênero. A pessoa que está se conhecendo ainda. A pessoa que está se explorando sexualmente ou explorando sua identidade. É a pessoa que ainda não sabe ao certo o que é. Se é lésbica, se é gay, se é bi, se é trans. A pessoa que está se conhecendo, sabe? A grande maioria dos LGBT já foi questioning.
por um tempo da vida, porque justamente é muito difícil e muito confuso você crescer numa sociedade que só te ensina que a única maneira de se viver é a heterossexual. Então, questioning é isso, as pessoas que ainda não sabem o que são. Depois do que vem o I, intersexual. O que é intersexual? É a pessoa que nasce com características biológicas tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Uma explicação rápida. Se você nasceu no sexo feminino, é porque você recebeu cromossomos XX, que são cromossomos que são dados pra gente ao nascer, né, no útero da nossa mãe. Se você nasceu no sexo masculino, você recebeu cromossomos XY. Porém, os intersexuais são pessoas que recebem um terceiro cromossomo X, ou um segundo cromossomo Y, ou só um cromossomo X, ou 2 cromossomos Y. O organismo recebeu cromossomos que não se adequavam nem ao sexo masculino biológico, nem ao sexo feminino biológico. Aí o que acontece? Nasce, digamos assim, um homem com útero, ou uma mulher com testículos, ou uma mulher com pênis, ou uma mulher sem seios e com testículos, ou um homem com seios e com uma vagina, ou um homem com vagina, ou um homem com seios e sem testículos, sabe? Alguma coisa desse tipo. Justamente por causa dessa diferenciação dos cromossomos que foram recebidos no útero materno. Aí depois vem o A, que significa assexuado, que é a pessoa que não se sente atraída por ninguém, sabe? Não tem sexualidade. A é a ausência de sexualidade. Também merece um vídeo especial, sabe? Explicando a fundo de fato o que é. Depois do A vem o segundo A, que significa ally, que em inglês significa aliado. São as pessoas que se sentem aliadas ao movimento LGBT, sabe? As pessoas que lutam com a gente, mesmo não sendo lésbica, gay, trans, nem nada. Sendo um hétero cisgênero que apoia muito o movimento e que levante a bandeira, eles têm uma letra para eles nascer. Mesmo que eles não venham a se beneficiar diretamente com as conquistas que a gente conquistar, entendeu? Mas são as pessoas que querem estar lado a lado do movimento. Depois do segundo A vem o P, de pansexual, que é a pessoa que se sente atraída por pessoas independente do seu gênero. Seja ele masculino, feminino, seja ele qualquer um dos mais de 31 gêneros que já foram reconhecidos oficialmente pela ONU e dos mais de 50 que já foram reconhecidos por grupos de ativismo trans. Depois do P vem o 2S. O que é 2S? Significa Two Spirit. O que é uma pessoa Two Spirit? Two Spirit é uma encarnação espiritual de ambos os sexos que é praticada nos rituais religiosos indígenas norte-americanos. Mais ou menos o que é isso? Eles acreditam que gênero é um espírito. E os Two Spirits são as pessoas que encarnam espíritos tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino em prol de fazer louvor aos deuses. Deuses da religião indígena norte-americana, nativa norte-americana. Então, Two Spirits são essas pessoas que fazem essa prática, que se sentem espiritualmente homem e mulher e que usam isso para fazer o louvores aos deuses dos indígenas norte-americanos. Depois vem o mais, o plus, né? Que significa como se fosse uma espécie de etc, sabe? Tipo, todas as orientações sexuais que não couberam na sigla, que não dá para ser falado na sigla, tanto orientação sexual quanto identidade de gênero, são incluídos no mais. O mais ele traz todo mundo. Ah, Rafael, como é que eu falo então de uma maneira mais resumida, querendo ser bastante inclusivo, sabe? Querendo ser bem inclusivo. Bom, você pode falar LGBT+, né? Porque, como eu disse, o mais ele engloba todo mundo. LGBTQ, porque o Q significa queer, e qualquer LGBT pode se chamar queer. LGBTQI+, se você quiser incluir os intersexuais, mas coloca o mais depois, né? Pra não esquecer de ninguém, porque você tá colocando uma letra, você tem que colocar o resto depois. Porque se você quiser colocar o Q já traz todo mundo junto. Mas se você colocou o I depois, é porque você quer colocar mais gente. Então, para não deixar ninguém de lado, coloque o mais. Inclusive, LGBTQI+, é o que está sendo mais comumente utilizado, né? O que está girando cada vez mais como o termo mais correto. Porém, se você quiser falar de um jeito mais inclusivo, que bastante gente também está falando, você pode falar LGBTQIA+, né? Para incluir os assexuados. Rafael, quer dizer que é errado falar LGBT? Não, não é errado. Até a gente mesmo, a gente fala ainda LGBT, a gente fala com frequência LGBT. Mas o termo mais correto, mais formal e mais inclusivo seria LGBTQI+.
Se você está conversando sobre direitos da população LGBT, você fala LGBT normalmente. Até os próprios juízes e advogados que estavam votando a favor da criminalização da discriminação contra pessoas LGBT, eles não falavam LGBTQI+, o tempo todo. Se você for assistir o julgamento, muitas vezes eles falavam LGBT. Não é errado. Só não é o mais inclusivo, digamos assim. Aquela, né? Não é errado, só não é o mais correto, mas não é errado. Então pode sim ser usado LGBT. Porém, se você quer fazer, sei lá, o seu TCC ou o seu trabalho mesmo da escola e quiser falar sobre a população, o mais recomendado é falar LGBTQI+, porque é mais formal. O que é errado, erradíssimo falar? GLS. Por quê? Porque significa gays, lésbicas e simpatizantes. Tipo, cadê os bi? Cadê os trans, entendeu? Cadê todo mundo que não é viado, que não é sapatão? Ah, Rafael, e como ficaria o plural da sigla quando eu quero falar que eu tenho, sei lá, vários amigos LGBT, por exemplo? Bom, a própria sigla, ela já tá no plural, porque não significa lésbica, gay, bi, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, entendeu? Os próprios grupos representados na sigla já estão no plural, então não tem necessidade de se falar um plural. Porém, se você quiser, você pode colocar o S depois do T, ou o S depois do Q. Aí ficaria LGBTs, LGBTQs. Você pode falar, tá correto também. Não é necessário, mas você pode falar se você quiser. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixe o seu like aqui. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas tenham mais conhecimento a respeito da nossa sigla. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Beijo!